Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do O Podcast e é muito bom te ter aqui comigo. Nosso convidado de hoje é uma pessoa multimídia, um verdadeiro showman. Ele é músico, compositor, cantor de rock brasileiro desde os seus 13 anos de idade, começou no rádio aos 14 e apresentador de TV desde os 21 anos. Além de jornalista, ele é ator, palhaço. Atualmente ele é coordenador da Rádio Mix FM aqui de Curitiba e apresentador do programa esportivo Show de Bola da Rede Massa SBT. Com vocês, Maldo Miller. É Miller que fala, correto? Miller. Maldo, obrigado obrigado por você ter pelo aceitado convite. nosso convite. Valeu. É um prazer te receber aqui. Prazer meu também. Né? E vamos poder bater um bate-papo aqui muito gostoso. Estou à disposição. Tudo que você falou aí parece, né, um senhorzinho de 90 anos já, né? Que fez tudo isso aí. Já fiz da dor nas costas. Né? É verdade, né? Já tem toda uma trajetória. Pois né? é, cara. E você começou cedo também na comunicação, Sim, né? com 13 eu comecei tocando e daí com 14 eu fui pro rádio. E aí isso me picou de um jeito e nunca mais saí. E por quê? A música te puxou pro rádio ou o rádio que te puxou pra música? Na verdade, não foi assim. Eu já tocava, né? Eu tocava em fanfarra de escola, depois banda de música, e aí depois eu fui pra tocar com banda, com amigos, né? No bairro, né? Tocar Beatles. E aí, nesse meio tempo, a situação financeira na minha casa não tava lá essas coisas. Daí eu falei, eu preciso dar um jeito de não dar despesa em casa. Eu acho que eu vou arranjar um emprego. Eu tinha 14 anos. Aí eu peguei um recorte que dizia assim, precisa-se office boy. Falei, boy é legal, né? Vai pagar conta em banco, né? Pra empresa e tal. Cheguei lá, era uma rádio. Daí o cara falou, Aí o cara falou assim, a vaga de office boy já foi preenchida. Mas eu tenho 2 vagas de operador de áudio. Falei, cara, eu não sei fazer isso. Não, fica aqui, aprende a mexer na mesa de som e eu vou te fazer um teste. Se você passar no teste, a gente te contrata. Foi o que eu fiz, fui contratado e aí comecei no rádio com 14 anos de idade. Eu treinava de noite. Mas aí você não começou direto ali no microfone, começou então nos bastidores. Operando mesa de som, da rádio, né? Que, quando eu era moleque, não existia a figura do cara que fazia a mesa e a locução ao mesmo tempo, né? Como veio depois. Naquele período ali, o operador operava para o locutor falar. O locutor ficava num aquário, assim, num estúdio, e o operador ficava fora na técnica. E eu ficava na técnica operando a rádio, né? Então, abria o microfone, tocava os comerciais, tocava a música, né? Regulava o som da rádio e mantinha a rádio no ar. E quando que começou a música? Porque você começou também a cantar cedo, né? Na verdade, assim, com 12, 13 anos, né, tocava em fanfarra, em banda, né? E eu comecei a montar com os amigos, tocar Beatles, só que eu tocava bateria. E eu não tinha dinheiro para comprar a minha bateria. E aí os caras falaram assim, Mauro, a gente precisa de um baterista, mas você precisa ter a sua bateria, cara, e tal. Daí, beleza. Aí um amigo meu melhor amigo naquela época, ele chegou para mim e falou assim, Mauro, eu tenho bateria, eu sou baterista. Vamos montar uma banda e você canta. Daí eu falei, tá, beleza, né? Me frustrei um pouco com a ideia de sair da bateria, mas eu comecei a fazer vocal. E aí gostei de ficar na frente, né, cantando e olhando para a plateia e tal. Isso me pegou de Mas jeito. até nessa época você já tinha noção que você cantava bem? Ou você foi mesmo, vou me arriscar aqui cantando? Fui na cara e na coragem. Depois a gente vai aprendendo, né? Eu nunca fiz curso de cantor, né? Curso de vocal. Nunca tive um professor de violão, né? Professor de violão e tal. Mas o canto mesmo eu fui aprendendo na maneira como eu ia fazendo, né? Ai, que legal. Eu me lembro que eu também comecei, quando eu era mais novo, tipo 12, 13 anos, acho que na mesma idade que você, eu comecei a fazer uns desafios de música, né? Eu descobri sozinho que eu sabia cantar. Olha falei, só. Cara, me arranho aqui. A gente montou uma banda na época. Não sei se chegou a ter banda também. Sim, várias. Aí a gente montou uma banda lá e inicialmente era pra ser uma banda de rock. Certo. Eu não sei cantar rock. Minha garganta não vai, minha voz não vai. Outra pegada. Aí a gente começou a cantar música cristã, música gospel na época. Aí eu gravei uma música
Nossa, e foi uma luta pra gravar a música, que eu lembro que eu fui pro estúdio gravar, fiquei gravando lá o dia todo pra tentar sair a música inteira correta, né? Que eu ficava nervoso. E foi justamente isso. E depois de um tempo eu falei, acho que não vou seguir, não. Mas então da música, você começou aos 13, depois foi pra rádio. Da música pra rádio. Da rádio. Uhum. E na rádio, quando que você se viu falar, cara, acho que eu vou sentar ali e vou começar a comunicar naquele microfone ali? Quando que bateu esse interesse? O meu pai foi locutor de rádio e apresentador de TV no passado. Que legal. Quando eu entrei lá na rádio, eu cheguei em casa, meu pai já não trabalhava mais com isso, né? Ele foi pra publicidade. Eu falei, pai, fui lá, era uma rádio e eu tô aprendendo a mexer na mesa lá e eu vou fazer o teste. Daí o pai falou, tá bom, bacana, qualquer coisa eu te ensino. Então a né? voz já vem de família, né? Já vem de família, o pai tinha uma baita de uma voz. E aí eu comecei a me interessar pelo rádio, comecei a trabalhar no rádio. Quando a gente é moleque, a gente aprende tudo, né? Tudo que está no alcance. Sim. Então eu aprendi a gravar, aprendi a mexer no ao vivo, aprendi a produzir, aprendi a fazer seleção musical da rádio e fui aprendendo a fazer as coisas. Daí 1, 2, 3, na terceira rádio que eu trabalhei, eu falei assim, puxa, é legal fazer locução, né? É legal apresentar um programa. E eu comecei a gravar a minha voz e mostrar para o meu pai. Ó, pai, aqui, ó, como é que é a minha voz. E eu tinha 17 anos, não tinha nem a voz formada ainda, né? Uhum. E ele me dava as dicas, os toques, assim. Use mais o grave, fale com o peitoral, não fale com a garganta, interprete as palavras. E ele ia avaliando os meus testes. Quando ele falou assim, aqui já dá para você começar a fazer alguma coisa aí, né? E eu comecei a mostrar para as rádios. Ele foi um professor. Foi um né? professor, foi um mestre. Eu tava olhando esses dias atrás, a gente tava dando risada lá no escritório, de a primeira reportagem que eu fiz na época de TV, eu fui olhar minha voz, eu falei, caramba, que voz é essa, né? Aí depois que você vai entender na comunicação, o que eu não tive, né? E você teve em casa, né? Eu tive em casa um professor. E aí, na rádio que eu trabalhava, tinha um amigo que era o menino que fazia a seleção musical. Eu falei, Carlinhos, ouça essa voz aqui. Ele falou, cara, que legal, cara, já tá, dá pra fazer algumas coisas. Eu gravei um piloto e comecei a mostrar para as rádios. Ninguém em Curitiba quis me contratar naquele momento. Mas aí eu comecei a mandar para fora. Até que eu mandei para Paranaguá e uma rádio de Paranaguá se interessou pela minha voz e me contratou. Aí eu fui para Paranaguá. Então, a minha primeira rádio como locutor, fazendo música, né? Trabalhando como anunciador de músicas, foi em Paranaguá, numa rádio FM lá chamada Ilha do Mel. Que legal. E a rádio, ela tinha muita força. Isso era quando, mais ou menos? É década de 80, meados da década de 80, ali, 85. O rádio estava em alta, né? E a televisão, ela começou a ficar em alta na década de 90, né? Na verdade, assim... Uma vez eu ouvi uma entrevista de um arquivo de áudio antigo do Paulo Gracindo, e ele falando assim, o rádio é matinê e a televisão é de noite. E naquela época era exatamente isso. Uhum. Ele falou isso quando a TV foi fundada, né? Mas ele me encaixava muito bem na ideia de rádio. O rádio era durante o dia, né? De manhã, à tarde, e à noite a galera assistia filmes, novelas, né? Então era bem isso mesmo. Era até o momento de se informar também dos jornais. Jornal, né? 8 horas da noite, 8h30 da noite, o Jornal Nacional, né? E depois vinha a novela. Então o rádio era de dia e a televisão era de noite, né? Assim que a gente via a televisão de um modo geral, né? Mas você é de onde? Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Curitibano, nasci em Curitiba, Casou, teve filhos? Casei, tenho uma filha que esses dias fez 21 anos. Quase da idade da minha irmã. Então. Acho que minha irmã tá com 21, 22, uma coisa assim. Mais ou menos, é isso? 22, quarta-feira. Né? Quarta-feira já. Quarta-feira. E depois disso você veio, depois da Rádio Paranaguá, voltou para Curitiba? Eu fiquei 4 meses só lá na Rádio de Paranaguá. Foi pouco tempo. E até uma história muito legal, porque eu devo a um cara chamado César Pianoski. Ele era locutor numa rádio aqui em Curitiba chamada Inter 99. Depois ela se transformou em 98 FM. Quando ela era Inter, ele queria que eu fosse trabalhar com ele, só que ele não conseguiu me levar lá para trabalhar. Desculpa. Aí eu fui para Paranaguá e ele falou, mas ainda eu vou levar você para trabalhar comigo.
E ele foi para a estrada de Paranaguá. A hora que ele começou a sintonizar a rádio, ele parou o carro, pegou um gravador, gravou o meu trabalho, levou segunda-feira pro coordenador da rádio e falou assim, ó, esse é o Mauro que eu falei para você. Daí ele falou, pô, gostei, vamos convidar ele para trabalhar agora, porque a gente tá precisando de locutor aqui. E aí eu fui trabalhar, né, em Curitiba, trabalhar numa rádio, na Inter 99, fiquei 3 anos lá. E foi Você estava fazendo um programa lá? O que era? Como é que funcionava? Aqui em rádio FM, assim, normalmente, a rádio FM não tem um programa. Você trabalha 4 horas por dia, né? Então, meu horário era da 1 da tarde até as 5 da tarde. Então, eu entrava no ar à 1 da tarde e anunciava a música, promoção, as coisas da rádio, os testemunhais dos clientes, né? Rodava os comerciais. E apresentava vários programas, né? Programa só de música de rock, programa só de música nacional, programa das melhores, as mais pedidas e tal, né? Então tudo isso era um período que trabalhava lá. Quando eu fui para a Inter, daí eu fui trabalhar das 10 da manhã até as 2 da tarde. Então dentro desse período tem outros programas também, né? Fim de semana tem outros programas e tal. Então a Rádio FM, ela funcionava assim. Até hoje tem muitas rádios. A Mix, que é a rádio que eu coordeno, tem isso também, né? O locutor que trabalha das 10 da manhã até as 2 da tarde. Tem alguns programas que ele apresenta e assim por diante. Como que você vê hoje? A gente tem observado que no cenário atual, que a rádio, ela teve... Me corrija se eu estiver errado. Ela teve sua alta... Né, vamos falar assim, na década de 90, 80, até nos anos 2000, depois ela deu uma caída. Mas só que eu tenho sentido nos últimos anos, agora, vamos falar dos 5 anos pra cá, que a rádio ela começou a ter seu brilho novamente, ela começou a ter, vamos falar, um aumento de audiência novamente. Você enxerga isso também? Você acredita que a rádio ela vem agora com mais força, meio que uma volta da rádio? Grosso modo falando, o rádio nunca perdeu nem de audiência, nem de interesse. O que acontece é o seguinte, assim como era só o rádio, né? Aí veio a televisão. Aí todo mundo falou assim, ih, o rádio vai acabar. Entrou esse negócio aí de televisão e o rádio vai acabar. E o rádio não acabou, ele se transformou. Quando veio o rádio na década de 90, o rádio via satélite, muita gente falou assim, ih... Os caras vão transmitir a rádio lá de São Paulo para o Brasil inteiro. Então, nas cidades, todo mundo vai perder os seus empregos, a rádio vai acabar. E o rádio não acabou, ele só se transformou. Reinventou. Exatamente. Quando no final da década de 90 a internet veio com força com essa questão do áudio e de músicas que você pode acessar na internet, depois do YouTube, todo mundo falou assim, agora o rádio acaba. Porque eu quero acessar uma música, eu vou lá no YouTube e assisto um videoclipe. Eu vou lá na radinho lá do site e vejo lá a música tocando e não preciso mais de uma rádio. E todo mundo falou, agora sim a rádio vai acabar. E a rádio não acabou. Hoje nós temos 94% da população brasileira que ainda ouve rádio. O rádio AM e o rádio FM. Mais o rádio FM pela qualidade de som. Mas aí, com a internet... O rádio está aproveitando a ferramenta da internet e também utilizando dos aplicativos de rádio e estão colocando as suas programações também na internet. Hoje você tem um estúdio de rádio que é praticamente isso aqui, ó. Você tem um estúdio de rádio que tem iluminação, que tem câmera e que está indo para o YouTube. O podcast, ele nasceu, vamos dizer assim, ele nasceu do rádio. Podcast é uma rádio. É uma rádio. Que 2 microfones, um entrevistador, um cara sendo entrevistado, nos moldes de uma rádio. Então, justamente, assim, tudo é um modelo de rádio, né? E os especialistas em áudio ainda são os radialistas. Né? Muita base de trabalho que é feita na internet é feita à base de rádio. Então, assim, o rádio não acabou. Então, sempre quando diziam que o rádio ia acabar, ele só se transformava. E esse interesse nunca parou, né? Claro que hoje em dia é dividido, né? Tem a galera que ouve rádio, tem a galera que ouve só internet, o Spotify, as plataformas de áudio, as coisas de YouTube, de videoclipes, de música, ou de programas de música, ou programas como esse teu Sim. aqui, que é bacana, que tem qualidade. Então, eles dividem e todo mundo ganha. Sim, é justamente isso que eu tinha observado, né? Quando eu falei que o meu sentimento, porque eu não fui do rádio, mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar no rádio, na época da TV e tal, mas eu não cheguei a passar pelo rádio.
né? Mas eu tenho observado, né, principalmente agora com o crescimento de podcasts e tal, a gente vê inúmeros podcasts aí, né? Mas só que esse trazendo novamente um brilho que às vezes que eu sentia antigamente que o rádio não estava tendo, mas um brilho muito maior no rádio, né? E até mesmo algo que até comentei num podcast passado aqui, né? Que o Ratinho mesmo, patrão de vocês lá, ele comentou um dia numa entrevista que ele falava o seguinte: eu tenho investido em rádio porque eu acredito que a rádio ela é o futuro da comunicação, vai virar uma rádio-TV. Que eu acho que é praticamente o que a gente está fazendo aqui. É rádio e a gente está televisionando isso aqui, né? Você acredita nisso também? Acredito. A partir do ano que vem, a Rádio 3.0 vai ser implantada, então a antena da televisão não vai existir mais, né? A transmissão de televisão, a transmissão de imagens vai ser toda via internet, via fibra, via cabo. Essa coisa de ter uma antena e um transmissor, isso vai ser... nos Estados Unidos já tem muitas TVs que estão entregando as concessões e não usando mais a frequência do rádio, a frequência da televisão, e estão usando as plataformas. Então o rádio vai se favorecer com isso também, né? Então o Ratinho não está errado não, está muito certo. Sim. Você é coordenador da Rádio Mix, né, aqui em Curitiba, e nessa nova fase do rádio que a gente pode observar, ela já passou por inúmeras fases, mas o rádio ele não só se culmina somente na área musical, né? Eu tenho visto que tem fortalecido bastante com programas de entretenimento, essas coisas. Como tem sido lá na Mix isso? Tem sido assim, a gente tem a base na música, na promoção. A Rádio Mix é a rádio que mais faz promoções de shows no Brasil inteiro e muitos eventos, né? E aí nós temos o jornalismo lá também, das 6 às 8 da manhã, que é um programa de jornalismo. Inclusive, na pandemia, a audiência do rádio aumentou consideravelmente por conta de as pessoas precisarem desse tipo de informação para poder saber o que estava acontecendo com a pandemia. Então o rádio é isso, o rádio ele se transforma, ele vai se reinventando a cada período, a cada nova tendência, o rádio acaba se transformando em algo diferente, né? E é muito interessante isso. E o que o rádio tem mudado na sua vida? Porque você está há muitos anos ali dentro. O que você enxerga assim todos esses anos e fala, nossa, o rádio transformou minha vida? Em que aspectos você encara isso hoje? Nossa, em tudo. Se você pensar que eu era um operador de áudio, que ganhava lá, sei lá, um salário mínimo para trabalhar, né? Então, aí depois eu fui transformado em locutor de rádio, depois coordenador de rádio. Aí eu fui para São Paulo, trabalhei em rede de rádio lá em São Paulo. Você trabalhou onde em São Paulo? Na cidade, na Transamérica. Daí voltei para Curitiba. Aí, quando eu voltei para Curitiba, eu não voltei só locutor. Eu voltei apresentador de televisão, eu voltei coordenador artístico de rádio, então eu fui aumentando a minha gama de opções, né, para poder ganhar mais dinheiro e para poder oferecer melhor os meus serviços, né, para o rádio. E aí eu fui aumentando os meus conhecimentos para poder oferecer melhores trabalhos dentro do rádio. Então eu tive que aprender, eu fui para o teatro, inclusive, para melhorar esse apresentador de televisão, radialista, né? Para poder desenvolver a parte da expressão corporal e saber interpretar melhor as coisas que eu fazia no rádio e na televisão. Então tudo isso, o rádio, a TV, o teatro, a palhaçaria, tudo isso foi se desenvolvendo para eu ser esse cara que eu sou hoje, que é apresentador, que canta, que é apresentador que faz locução de rádio, que coordena uma rádio, que faz teatro, que faz cinema e que faz palhaço. E um ponto interessante que eu queria chegar com você, que eu acho super válido, como você falou aí que foi para São Paulo e lá que começou então a parte de TV também? Na verdade, eu trabalhei em televisão aqui 1 ano e meio e fui convidado para ir para São Paulo. Uhum. O que eu aprendi no tempo que eu fiquei em São Paulo, quando eu voltei um profissional com mais conhecimento. E aí eu liguei para a TV de volta e falei assim, olha, eu gostaria de voltar a apresentar o programa que eu apresentava, que era um programa de videoclipes. Daí ele falou, Mauro, se você voltar para Curitiba, amanhã você já está no ar de novo. E eu voltei outro cara, sabe, com mais know-how, com mais conhecimento. Na TV Iguaçu mesmo, que hoje é a Rede Massa, né? Uhum. Que era o SBT local, da mesma forma, só que era grupo Paulo Pimentel antes, sim, né? E daí eu apresentava esse programa. Fiquei 7 anos apresentando um programa de música dentro da televisão.
E eu me transformei num melhor profissional, né? Depois que eu voltei de São Paulo, aprendi muita coisa lá e voltei com esse know-how. E aí eu nunca mais fui só locutor. Daí eu fazia locução, apresentação, fazia muito evento, aí depois eu fui pro teatro. Então tudo melhorou na minha vida por conta disso, né? De buscar os conhecimentos para melhorar o que eu entrego, né? Que legal. Ô Mauro, então você volta então para Curitiba, reassume esse programa novamente e quando que vem o show de bola para você? Você sai, vamos falar que você sai ali da rádio e entra no mundo todo novo também do esporte. Como que foi isso para você? Tem que voltar lá em 2001. Eu trabalhava como coordenador da Transamérica e o diretor da Transamérica, Rogério Afonso, chegou para mim e falou assim: Mauro, nós vamos montar aqui o departamento de esportes da Transamérica de Curitiba. E eu falei: não, você está louco. Cortar música para colocar esporte no ar, blá, 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 não. Pô, eu era músico, né? Uhum. Músico que toca música. E queria música. Eu queria música. Eu falei, não, tá louco? Não, isso não vai rolar, não vai dar. E ele falou assim: Mauro, você não tá entendendo. Nós vamos montar. Você é o coordenador artístico. Você quer ficar com a gente ou você não quer ficar com a gente? Eu falei, putz. Que intimou, né? Se você não quiser... Nós vamos contratar alguém que queira. Vai ter alguém que queira. Foi mais ou menos isso, assim. Lógico que a gente é amigo até hoje, a gente se dá muito bem, mas naquele período eu falei, pô, Rogério, caramba, tá, vamos lá. Daí ele me mostrou o modelo do que eles faziam em São Paulo. Daí eu falei assim, Rogério, só uma coisa, esse modelo que está sendo feito em São Paulo, em Curitiba, tem que ser diferente. Tem que ter a cara da Transamérica, tem que ter humor, tem que ter trilha sonora, tem que ter efeitos, tem que ter uma rádio dinâmica, porque essa rádio é uma rádio jovem. Daí ele falou, tá bom, então faça o projeto e eu vou contratando os profissionais que vão fazer parte da equipe. Falei, fechou. Então ele foi contratando os profissionais e eu fui montando a estrutura artística do projeto. Quando todo mundo foi contratado, a gente fez uma reunião e tal, eu mostrei meu projeto, todo mundo me chamou de louco. Como é que você quer colocar uma trilha sonora enquanto o cara narra o jogo, vai tocar um rock and roll, um dance music de fundo? Eu falei, não, é assim, isso aqui é Transamérica. A Transamérica sempre fez diferente, né? Então nós vamos fazer diferente. Ah, mas por que esse humorista aí? É porque a rádio sempre teve humor e nós temos que continuar com o perfil da rádio de ter humor na rádio. E a gente implantou daí a formato de transmissão que não existia no Brasil inteiro. Houveram umas pílulas, assim, você pode comparar com o Rock Go da MTV? Mais ou menos. Você pode comparar com o que foi feito em 90 na própria Transamérica, na campanha do Tetra, que depois só veio em 94. Você pode comparar um pouquinho, que foi mais ou menos isso. Foi pegando um pouquinho de cada, eu fui pegando essas receitas, transformei numa receita exclusiva da Transamérica e a gente colocou no ar. Demorou um pouquinho, mas quando começou a fazer sucesso, tá lá no ar até hoje. Eu saí em 2006, né? Fiquei de 2001 até 2006, aí para montar a Mix em Curitiba em 2006, mas o projeto deu muito certo, tanto é que está no ar até hoje, com aquele formato de música, né, de fundo, de humor e aquela transmissão irreverente do rádio esportivo. Ô Mauro, e não sei você, mas você teve dificuldade para migrar, por exemplo... você está numa linha de comunicação, vamos falar de jornalismo, de entretenimento, e mudar para o esporte é mais difícil, não? Eu topo as paradas, né? Então, assim, para mim, não é a dificuldade que conta. O que precisa ser feito? Eu vou lá e faço. Né? Eu vou aprender, de alguma forma eu vou aprender. Se eu percebo que não vai rolar, né? Como, por exemplo, eu fiz 1 ano e 2 meses de stand-up comedy. Eu era ator e alguns amigos meus se lançaram no stand-up. Eu falei, vou experimentar fazer isso aí. Fiquei 1 ano e meio testando. E aí eu falei, não gostei, não quero fazer. E parei de fazer. Mas o que eu quero fazer, eu quero aprender e vou fazer, que eu percebo que vai dar certo, eu toco em frente e me lanço de cabeça. Foi o que eu fiz na Crônica Esportiva. Tinha um cara chamado Alexandre Sraik, ele já faleceu. Ele foi contratado para fazer parte daquele projeto e ele me ensinou a Crônica Esportiva. Ele falava assim, Maurão, você me ensina a fazer rádio FM, eu te ensino a fazer crônica esportiva. Falou? Eu falei, tá bom. E ele me ensinou. Faz um troca aqui. Nós fizemos uma troca de informações muito legais. E eu aprendi a fazer crônica esportiva assim, desse jeito, montando um projeto, dizendo, eu só entro se for assim.
com humor, com irreverência, com dinamismo. Tudo que o locutor de AM fala em 6 minutos, ele vai ter que aprender a falar em 3 aqui na rádio. E foi assim que eu aprendi a fazer crônica esportiva. E aí depois eu fui pro teatro para melhorar esse apresentador, esse locutor e tal. E em 2010 eu tinha acabado de pegar o DRT de ator. Eu fui convidado a fazer um teste para apresentador na Rede Massa, que eles estavam abrindo um programa show de bola em 2010. Então de 2001 até 2010 eu fui me preparando para ser o apresentador desse programa. Nessa época então você estava fora da Massa. Sim. Ainda, porque sim, você apresentou aquele programa por 7 anos. 7 anos e saiu da Massa. E saí da Massa em 97. E depois eu fui voltar para Massa, né, que já era Rede Massa, em 2010. Né? Então eu saí, Grupo Paulo Pimentel, e voltei em 2010 da Rede Massa, exatamente. Aí eu fui convidado, uma menina tinha sido estagiária na Transamérica e ela trabalhava na Rede Massa, chama Milena Macedo. Ela me ligou e falou assim, Mauro, falaram o teu nome aqui para você fazer um teste de apresentador aqui para um programa de esportes que vai abrir. Você está interessado? Eu falei, tô. Então amanhã, 4 horas da tarde, venha falar com Denian Couto. É o nosso chefe de redação. Tá bom. Fui lá no dia seguinte, ele fez uma entrevista comigo e falou, Mauro, gostei de você, venha gravar o teste amanhã então. Aí no dia seguinte eu fui na quarta-feira, na quinta-feira, 4 horas da tarde, gravar o teste. Aí o Acácio, que era o diretor da TV, me fez a entrevista e falou assim, então aguenta aí, eu vou lá no estúdio, preparar o estúdio e você vai gravar o teste. Ok, beleza. Aí eu fiquei esperando, tomando um cafezinho. Deu aquele nervoso. Deu aquele nervosinho, certeza. Aí ele me volta e fala assim, Maurão, eu fui aí nos corredores, porque ele era paulista, né? Ele não conhecia Curitiba. O Denian é gaúcho, ele não conhecia Curitiba. Então ele não sabia a minha história na televisão, assim. Deu a Cássio e falou assim, todo mundo te conhece aí nos corredores, cara. Todo mundo te conhece, você apresentou programa de videoclipe aqui e tal, todo mundo te conhece. Eu não vou gravar teste porcaria nenhuma, cara. Topa, a partir de segunda-feira você apresenta o programa Show de Bola aqui na Rede Massa. Era quinta-feira. Eu falei, claro que eu topo, bora, vambora. Daí ele me contratou. No sábado eu conheci os 3 comentaristas que iam trabalhar comigo, eu já conhecia o Capitão Hidalgo. E na segunda-feira a gente entrou ao vivo, sem piloto, sem ensaio, sem nada, ao vivo. Caramba! E tô lá até hoje. Quanto tempo era ao vivo? Meia hora ao vivo. Meia hora. Eu nunca tinha usado ponto, eu nunca tinha feito programa ao vivo, 3 câmeras, 4 câmeras, um estúdio maior, eu nunca tinha feito. Eu falei, vou fazer, e fiz. Dá um gelo porque ao vivo se solta uma palavra errada. E no programa de estreia, tá todo mundo lá, né? No estúdio, olhando, né? Vai estrear, vê o gerente comercial, vê os caras que nunca vão no estúdio, né? Aí tá todo mundo lá no primeiro dia, né? Aí acabou o programa, todo mundo aplaudiu, bacana, bacana, deu certo, né? E aí a gente foi construindo. E você tá há 14 anos, então, no ar. 14 anos fez em janeiro, agora que eu tô no ar no Show de Bola ao vivo desde 18 de janeiro de 2010. E como que é estar 14 anos no ar, na Rede Massa? Porque, assim, um programa para ser consolidado, 14 anos no ar, é chão, né? Trilha. Tem que dar audiência e tem que dar faturamento, né? Se você não equilibra essas duas bases, o programa sai do ar. E hoje a gente conseguiu. E hoje a gente assiste o programa, o Show de Bola é a tua cara. É a tua cara. Porque assim, ao longo do tempo, às vezes a gente recebe um formato de programa ali e a gente vai construindo a nossa cara ali também. Você fez isso no Show de Bola? Olha que coincidência, eu acabei de contar pra você como é que eu quis implantar o esporte na Transamérica. Né? Quando eu fui pro Show de Bola, o Acácio falou pra mim, mas eu quero você de pé, eu quero você andando pelo cenário, conversando com os 3 comentaristas, eu quero você descontraído. Eu falei, pô, eu não sei fazer diferente, eu só sei fazer descontraído. Então o formato do programa já era minha cara, para começo de conversa, que foi bem legal. Passaram 2 anos, eu consegui levar o ET da Transamérica para trabalhar comigo. E ele foi trabalhar comigo. Então nós tínhamos um programa de esportes que tinha humor. Assim como eu implantei no rádio, eu também coloquei na televisão, porque o diretor da época ali, que era o Delgado, eu falei, pô, vamos trazer o ET. Não, o ET não vem, eu já tentei lá na outra televisão que eu trabalhava, ele não vai trabalhar com a gente, ele me recusou várias vezes, ele não foi nem tomar um cafezinho comigo. Eu falei, mas ele é meu amigo. E eu que, né, trabalhei com ele lá na Transamérica, de repente ele vai me ouvir. E deu certinho, eu convidei, ele gostou da ideia,
a gente pediu autorização lá para a Transamérica, para o Rogério, que é ainda o diretor lá. Ele aceitou e veio trabalhar com a gente. E trouxe ele para Curitiba. E trouxe ele para trabalhar com a gente ali no Show de Bola também. Então ele ficou na Transamérica como ET e ficou também no Show de Bola até 3 meses atrás, que agora o formato do programa deu uma alterada, porque a rede diminuiu o tempo de programação local, mas o Show de Bola continua vivo. Continua no ar. Desses 14 anos, o que mais mexeu com você? Teve algum momento ali, por exemplo, que te marcou? Algum episódio, algum dia, você fala, nossa, eu lembro desse episódio, me marcou muito, algum dia? Puxa vida, eu vou falar uma triste... Por mais que é esporte, né? Eu vou falar uma triste e uma feliz, né? Sim. Triste é ficar a semana inteira lembrando dos mortos da Chapecoense. Achei que você ia né? falar do 7-1. Essa também foi triste, né? Mas, e ali dentro das vítimas, né, das 71 vítimas, tinha um amigo meu, Caio Júnior, que era técnico de futebol e que era um grande cara, né? Então foi o pior momento da história do Show de Bola, foi passar foram 8 ou 9 dias que a gente todos os dias tinha que falar sobre aquilo, né? Mas enfim, aí passa, a gente lembra com carinho do Caio, eu tenho até o livro da biografia dele. Tô lá, tem uma foto na biografia lá que tem uma foto dele participando do Show de Bola, e então fica o carinho. E o momento feliz é que teve um período no ano de 2014 até 2017 que o Show de Bola era líder de audiência e ninguém pegava. Hoje a gente disputa a liderança, mas nesse período o programa Show de Bola era líder de audiência absoluto e ninguém pegava. Então a gente comemorava a Globo nenhuma peitava. Exatamente. Então a gente comemorava todos os dias durante muito tempo, assim, né? E lógico, aquilo que você falou, né? Quando você começa a dividir as atenções com a internet e tal, a coisa pulveriza. Nós temos ainda um espaço, esse espaço é consolidado na audiência, a gente está sempre disputando as primeiras posições do Ibope, mas nesse período a gente era líder absoluto e ninguém pegava a gente. Então foi um momento feliz, né? Foi um momento legal e que deixa a gente no ar até hoje, porque a gente se consolidou com uma referência dentro do mercado da crônica esportiva no programa de TV. A gente fez festa até com churrasco e tudo. Fizemos festa com churrasco, a gente fazia direto, no ar, porque como o programa tinha bastante humor e bastante bagunça e bastante descontração, então a gente transformava isso no ar também, né? Acaba que nem vira um trabalho, né? Você chega ali pra brincar, rir, dar uma gargalhada, tem muito disso, total, né? Nossa, total. É muito legal você ir trabalhar numa coisa que você gosta. Já é legal. Sim. E eu adoro trabalhar no rádio, na TV, no teatro. Em tudo que eu faço, eu gosto de fazer. Gosto de cantar, gosto de tudo. Mas quando você vai e as coisas dão certo, como é o Show de Bola, que é um programa que dá certo, então a satisfação dobra, né? Sim, é algo que eu comento muito, porque uma vez me fizeram uma pergunta, o seguinte, o que você faria pro resto da sua vida de graça? O que você faria pro resto da sua vida de graça? Tudo isso que eu faço. Eu respondi a mesma coisa. Eu faria TV pro resto da minha vida de graça. Por quê? Porque eu amo isso aqui. Eu amo vídeo, eu amo trabalhar com comunicação. É o que eu sinto que eu nasci para fazer isso. Né? Então você faz aquilo com prazer. Você nem sente que é um trabalho, tu não sente que você tá ali fazendo porque você precisa pagar conta nem nada. Sim. Você faz com prazer, né? E o que as pessoas me perguntam quando eu falo assim, pô, mas você tem que trabalhar no Natal, né? Você tem que trabalhar no domingo, né? E daí eu adoro ir trabalhar. Então não tem problema ir trabalhar num domingo, ou trabalhar numa noite, ou trabalhar num evento, ou fazer um show sábado à noite, quando você podia estar em casa dormindo. Eu falei, não quero estar em casa dormindo, eu quero estar aqui. Me sinto vivo fazendo isso, né? Exatamente. Te dá vida. Mauro, você passou pela rádio, tá na TV, você tá nos dois hoje, né? Mas tem uma área da tua vida também que é entretenimento, que você também é palhaço. Eu fico até com receio de falar assim, porque hoje em dia, como as pessoas elas utilizam isso como um verbo, às vezes até pejorativo, né? Eu quero fazer a versão de palhaço. Você é um palhaço, mas você literalmente é um palhaço, né? Exato. Como que isso entrou na tua vida? Trabalhando de ator, né? Eu fiz um curso de ator em 2006, comecei em 2006, daí fiz um regular, daí eu me formei como ator, peguei o DRT, fiz a banca no SATED, que é o Sindicato dos Atores de Espetáculos,
e produtores, né? Daí comecei a trabalhar com isso, fiz vários workshops. Um desses workshops foi com um palhaço, o Alípio, Rafael Barreiros. Esse cara sempre falava pra mim, você precisa fazer o curso de palhaço, cara. Pô, vamos fazer o curso, eu faço workshop lá e tal. Nunca dava certo. Aí um dia deu certo, fui lá e fiz. Falei, caramba, isso aqui é muito legal. Eu pensava que como eu sou ator, eu vou ser um palhaço, vai ser moleza fazer palhaço. E não tem nada a ver o ator e o palhaço. São duas coisas completamente diferentes, mas que uma ajuda a outra. Sério? Mas, quando eu fiz o primeiro workshop de palhaço, aí eu falei, cara, qual vai ser o próximo curso? Aí eu fiz. Eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, 6 cursos de palhaço. Fiz um workshop com um argentino chamado Tchacovati, que ele é considerado um dos melhores palhaços de rua do mundo. E eu fui desenvolvendo, fui estudando palhaço e me apaixonei pelo palhaço. Me apaixonei pelo palhaço. E hoje, inclusive, eu uso o palhaço nas minhas palestras. Eu tenho uma palestra que chama O Palhaço que Mudou a Minha Vida. Que eu entro no palco como palhaço, eu faço um número de palhaço, que eu chamo da vassoura guitarra, que eu transformo uma vassoura em várias coisas e de repente ela se transforma numa guitarra. Eu termino com uma música, que é We Will Rock You do Queen, e eu daí acabo tudo no aplauso e tal, né? Daí eu começo a me apresentar, né? Vocês conheceram o trabalho do Palhaço Mou, mas o meu nome é Mauro Miller. Daí eu tiro o nariz vermelho, eu explico o que significa o nariz vermelho, daí eu tiro a maquiagem, daí eu troco de roupa, lógico, né? Num biombo. Sim. Eu troco de roupa e eu vou fazendo analogia da figura do palhaço, do sapato do palhaço, da roupa do palhaço, do nariz do palhaço, da maquiagem do palhaço, dos adereços, com a vida do ser humano, que é uma coisa incrível, né? O palhaço que erra, o palhaço que é derrotado, o palhaço que todo mundo ri da cara dele, o palhaço que muitas vezes tem que fazer improvisações e ressignificar uma vassoura para fazer o seu espetáculo, e eu transporto isso para ressignificar a vida das pessoas. E aí a minha palestra vai se transformando nesse tema. Vamos ressignificar a sua vida. E aí eu termino com música, cantando. Então eu usei Você começa fazendo também. a galera rir, termina fazendo a galera chorando. Tem né? muita gente que chora, é verdade. Na última, inclusive, a menina chegou para mim e falou assim, eu não vinha hoje aqui na tua palestra, porque eu achava que palestra ia ser uma coisa muito chata. E daí, quando falaram assim que o cara faz um negócio de palhaço, daí eu vim. Eu estava entrando em depressão, eu não vinha nem trabalhar mais. E aí eu tô saindo daqui com vontade de voltar a trabalhar amanhã, chorando, falando para mim. Foi lindo. Bem legal. E o meu palhaço tá aí. Já fiz picadeiro, já fiz palco. Já fez trabalho solidário? Já, eu sou palhaço de hospital. Eu dou como treinamento que é esse para trabalho? palhaços de hospitais. Visita aos quartos de hospitais, e eu faço muito também visita em colégios, também faço visitas em casas de acolhimento, em lugares, orfanatos, em casas de idosos. Então a gente vai visitar e vai fazer um pouco de graça e vai tentar fazer essas pessoas melhorarem um pouquinho o seu astral, né? Esse é o trabalho do palhaço de hospital. Eu imagino que trabalhos como esse são aplausíveis, né? Mas vocês devem presenciar bastante situações que devem mexer com vocês. Tem alguma situação que você saiu de lá mexido, que mexeu com você? Teve muita coisa, né? Desde a pessoa simplesmente agradecer que a gente foi, que é o mais legal também, né? E assim, vou contar uma historinha rapidinha de um episódio. Quando você entra no hospital, você não pode entrar no quarto antes de pedir permissão. Então você bate na porta e pede permissão para entrar no quarto. Se o paciente deixa, você entra. Se tem 4 pacientes e um não quer, você não entra. Então você bate na porta, dá um tchauzinho e a pessoa diz, oi, tudo bem? Posso entrar? Pode. E eu entrei. Quando eu bati na porta, era uma senhora de idade, ela olhou para mim e já começou a dar risada. Daí eu pedi para entrar, ela falou, pode vir. Daí a gente fez lá o número, fez a brincadeira e tudo. Na hora que eu tô saindo do quarto, o menino que estava junto com ela me segue e fala assim, cara, muito obrigado, hein? Eu falei, cara,
disponha, né? A gente faz esse trabalho para vocês mesmo. Não, eu quero falar para você. Faz 4 dias que ela está internada aqui. Foi o primeiro dia que ela sorriu com a presença do palhaço aqui. Então eu queria agradecer e perguntar quando que vocês voltam. Falei, não, são vários grupos de hospitais. Amanhã vai ter mais um grupo, né? Finais de semana geralmente tem muitos grupos. Lá no Hospital das Clínicas, né? São 9 grupos de palhaços. Então quase todos os dias tem visita de alguém lá. Ou seja, um palhaço, às vezes um pastor, um padre, um contador de histórias, alguém que vai tocar violão, uma visita solidária, né, o reiki, tem vários voluntários que fazem. O cachorro, né, que tem os donos de cachorro que levam um cachorro para visitar pacientes, né? Então todos os dias tem. Eu falei, não, mas ela gostou de você. Então, daí na outra semana eu fui lá, ela já tinha dado alta. E aí não estava mais lá, que ótimo. Então todo fim de semana tinha uma história dessas, de alguém que foi muito beneficiada com a visita de um palhaço. E às vezes a gente não tem noção do quanto aquilo ali pode ser transformador para mudar a vida da pessoa ali. E a gente sabe, né? Por exemplo, a felicidade são hormônios, né? Então, se a gente consegue proporcionar felicidade para aquela pessoa, um sorriso, isso às vezes pode mudar totalmente o quadro clínico dela, né? Quando começou a abrir a pandemia e as pessoas começaram a sair de novo nas ruas, os hospitais demoraram para voltar a visita dos palhaços de hospital. E a coordenadora do voluntariado de um hospital ligou para o nosso grupo e falou assim, venham no final, vocês vão ser o primeiro grupo de palhaços que vão visitar o hospital de novo. Porque não só os pacientes, mas os médicos, os enfermeiros que estavam na linha de frente, esse povo está precisando dar uma descontraída. Então o palhaço foi chamado porque para dar uma aliviada naquela tensão da pandemia, né? Então foi muito legal. Então, e já tem vários estudos científicos de faculdades, de doutores, que dizem que uma visita de um palhaço, uma visita solidária de um cachorro, uma visita de alguém que vai lá fazer alguma coisa, ele melhora a qualidade da recuperação do paciente. Então a visita de um palhaço de hospital, ela é extremamente importante na recuperação de pessoas que estão lá enfermas, né? Nossa, que legal. E vocês acabam fazendo todo um show, né? Tanto de a palhaçada falando assim, quanto de música também, né? Você lançou agora recentemente algumas músicas. Queria que você contasse também pro pessoal um pouquinho dessas músicas que saiu recentemente. Então, desde os 13, né, que eu toco lá, Beatles e tal, sempre toquei, sempre tive banda, sempre, até, inclusive eu tenho uma banda, né? Eu dei um intervalo nessa banda para lançar esse material solo. A minha banda chama Fundação Elétrica com KA no final. Já deixando o arroba aqui para vocês seguirem lá. Isso mesmo. E a gente, na pandemia, lançou 4 videoclipes. E aí eu trabalhei para uma produtora chamada Panela Rec, que eles têm uma Panela Rec Studios e a Panela Rec Entertainment. Essa Panela Rec Entertainment fazia festivais para achar novos talentos. Então eles fizeram um ano, eu apresentei no segundo ano, no terceiro ano, aí veio a pandemia. Aí eu não apresentei e a gente fez só podcasts com os artistas que eles escolhiam, os vencedores, para ir gravar. Aí no próximo ano também a mesma coisa, e no próximo ano não tem o artista para a gente lançar aqui, Mauro. Mas Mauro, você continua fazendo música? Continuo. Pô, você podia mandar teu material para a gente ver aqui? Eu mandei o material. É uma história muito longa, eu só estou encurtando. Fica à vontade. Aí eu mandei material. Daí o Ricardo Spíndola, que é o manager da gravadora aqui no Brasil, ele falou, Mauro, a tua música é boa, cara. E você não parou de compor? Eu falei, não, essa música é muito recente, eu acabei de fazer ela. Pô, então vem aqui no escritório. Aí eu fui lá no escritório, ele pegou um violão, a gente fez a música e deu uma acabada na música. Ele falou assim, vamos gravar essa música e lançar pela Panela? Eu falei, cara, vamos, né? Beleza. Onde que a gente grava? Daí eu falei, não, você vai para Portugal comigo e vamos gravar essa música. Caramba! Daí eu falei, tá, então vamos, né, cara? Foi uma oportunidade. Bora! Partiu! Aceitei na hora e a gente foi, gravou em Portugal, fizemos um show em Portugal também. Fiquei 10 dias lá. Saí de lá com a música praticamente pronta, daí eles ficaram só para fazer a mixagem e a masterização. E hoje com o WhatsApp, né? O cara me manda um modelo, o que você achou? Aumenta mais aqui, abaixa mais aqui, o baixo tá muito não sei o que. E aí, de um mês mais ou menos depois, a música estava pronta. Aí lançamos, gravado na Panela Rec em Portugal, lançado pela Alta Fonte, que é uma gravadora que foi gravado no braço da Espanha. É um selo que tem a Alta Fonte Brasil, tem a Alta Fonte Espanha, tem a Alta Fonte Portugal. Eu fui lançado pela Alta Fonte Espanha.
E tá aí, né? Todas as plataformas, Mauro Miller Razões, que é a minha mais nova canção, meu filhinho que eu tô jogando aí lá. Seu bebezinho. Meu bebezinho. Mauro, vamos para um quadro que a gente faz aqui, um bate-bola? Bora? Vamos lá. Já que a gente tem lá na TV o O show de bola? show de bola, aqui a gente tem um bate-bola. Vamos lá, eu vou te Vamos fazer lá. uma pergunta. Tá. Você tenta responder com uma palavra, mas se você não conseguir, pode fazer uma frase. Vamos embora. Um sonho. Putz! Cara, eu não sou de... Eu sempre tive isso. Meu sonho era ser professor de educação física. E olha no que eu tô. Você dá uma aula de esporte. É quase a mesma coisa. Eu fiz faculdade de educação física agora, em 2019. Eu fiz um ano de educação física. Daí eu falei assim, não é mais meu sonho. Então assim, eu tenho desejos, mas eu não tenho mais sonho. Sabe, eu desejo, eu vou lá e faço. Eu quis ser ator, eu fui lá e fiz o curso. Eu quis ser palhaço, eu fui lá e fiz o curso. Eu pratiquei, estudei. Né? Então assim, eu tenho desejos. Mas sonho, tá, ver todo mundo feliz, tá tudo certo. Um projeto. O meu próximo projeto é consolidar essa música, né, como colocar minha cara como compositor, que eu sou, né, faz muito tempo, e é a primeira vez que eu estou sendo lançado de uma forma muito profissional, né, com gravadora. Eu sempre fiz independente, né? Explodir no Spotify. Essas coisas. Isso é um projeto assim que eu estou trabalhando para isso e pretendo ter êxito aí para lançar a próxima música também, né? Que legal. Um lugar preferido. A minha casa. Com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Um medo. Eu já tive muito medo. Eu tive medo de altura, eu já tive medo de aceitar desafios que eu achava que eu não ia fazer e tal, mas a vida me ensinou a não ter medo mais. Eu tinha medo de altura. Aí pra curar o medo de altura... Eu continuo tendo. Aí eu fiz curso de paraquedismo. Sério? Saltei sozinho. Foi em 2001. Só que eu Coragem, não perdi né? o medo de altura. Não perdi. Aí, esses tempos aí, eu fui desafiado a subir uma parede de escalada, a maior parede de escalada da América Latina. Eu fui lá e subi. Falei, cara, mas eu não tenho medo de altura? O que eu tô fazendo aqui a 20 metros de altura? Daí eu pensei assim, eu fui consultar um amigo, o Lute, que é um psicólogo. Daí ele falou, Mauro, você não precisa perder o medo. Você precisa conviver com o medo. E você precisa dizer assim, esse medo não vai impedir de eu fazer alguma coisa. Então, assim, eu posso continuar tendo medo. Lógico que eu posso. Só que, assim, não deixar de fazer alguma coisa porque eu estou com medo. Né? Verdade. É lidar com ele. Um arrependimento. Nenhum. Não tem nenhum arrependimento. Não é? Porque, como eu não fiz muita cagada na vida, as coisinhas que eu fiz de errado me ensinaram muito, né? Eu nunca tive que responder, nunca fui preso, né? Nunca tive que responder um processo porque eu fiz uma coisa muito errada que prejudicou alguém, assim. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Ai, que bom. Tudo eu usei para aprender. Isso aí. Um signo. O meu é Capricórnio, né? Faz tempo que eu não dou muita bola para signo, assim, mas é o meu mesmo, tá tudo certo. Uma inspiração. Eu me inspiro por várias coisas, né? Minha esposa, né, que é um exemplo de mulher, assim, fantástica, assim. A minha filha, eu fiz música para ela também. Então, tudo que... Às vezes eu estou passando na rua, na pandemia eu dei comida para moradores em situação de rua, assim, né? Eu fiquei um ano fazendo amizade com morador de rua, com aqueles catadores de papel, assim, né? Então eu me inspirei com eles também para escrever muita coisa, escrevi música, tem música até na Fundação Elétrica, tem um clipe chamado Como Muitas Noites, que a letra é inspirada no morador de rua. Então, assim, eu me inspiro eu vou sair daqui, cara, e eu vou chegar em casa e eu vou fazer um texto. Porque eu me inspiro. A nossa visita, esse papo agradável que a gente está tendo aqui, vai me inspirar e eu vou chegar em casa e vou fazer alguma coisa. Que legal, que legal. Um defeito. Eu tenho 42, mais ou menos, na última vez que eu contei. Mas, sei lá, cara. O principal. Cara, eu sou bonzinho demais. Eu tinha que ser um pouquinho menos bonzinho. Eu aprendi esses dias aí com um cara, uma palestra que eu assisti, eu não me lembro agora o nome do cara, eu gostaria de lembrar o nome dele para poder dar o crédito aqui. Mas ele falou assim, às vezes, quando você é muito bonzinho, as pessoas passam a perna em você, as pessoas aproveitam de você. Passam na tua frente, não na fila, mas assim, passam na tua frente, né? Não, aproveitar que uma hora bacana ele vai me dar a vez dele, eu vou lá e ganho aquela chance, aquela oportunidade e tal. Então assim, não ser tão bonzinho, ser bom,
ser bom com as pessoas, ser generoso com as pessoas, mas não ser tão bonzinho, não. Tá certo. Uma lembrança que você vai levar pro resto da sua vida. Putz, tem algumas assim, né, cara? Eu falei pra você que meu pai me ensinou, né? Meu pai já faleceu e, assim, todo dia tem uma lembrança dele. Esse final de semana, que foi aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe, né? Se eles estivessem vivos, iam comemorar aniversário de casamento. Então vem várias lembranças, são exemplos que a gente leva, né, pra vida, essas referências. A minha filha também ensina. Minha filha virou a fonoaudióloga, ela se forma no ano que vem. É na minha área, né? Ela pode me ensinar agora. Então, entender melhor a voz, né? Exato, sim. Nós temos lá na televisão a Doris, que nos treina, né? No desempenho vocal e na performance, que é muito importante. Mas, pô, cada convívio que eu tenho traz uma referência dessas. Uma palavra que te define. Simplicidade. Eu sou uma pessoa muito simples, não sou muito chique, não. Eu me dou bem com todas as pessoas. Eu posso ir num ambiente muito sofisticado e sem me comportar, porque eu tive a base familiar, né? Meu pai seja educado, seja cordial, seja cavalheiro, seja bacana, saiba a hora de falar e a hora de ficar quieto. Essas coisas que a gente aprende como base familiar. Mas também, se eu fiz amizade com moradores de rua, eu faço amizade com pessoas mais simples e as pessoas me tratam como uma pessoa simples, então eu não tenho muito essa divisão, assim, não, pra você eu não vou dar bola, mas pra você, que é um cara mais nanana, eu vou... Não, eu... Vou puxar seu saco. Então a simplicidade me define muito bem, assim, sou meio chato às vezes, mas sou simples. Gente, a gente falou com ele, Mauro Miller. Mauro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu também. Eu queria poder ficar aqui umas 2 horas conversando com você, que eu imagino que, tipo, eu não consegui conversar metade da nossa pauta aqui. Né? Mas muito obrigado por ter Ou porque eu falo demais também, né? Não, que isso. É um papo muito gostoso, Obrigado, né? cara. Mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu também agradeço. Por estar aqui com a gente. E tá de portas abertas, sempre quiser voltar, vamos marcar mais vezes. Bacana. Pra gente poder conversar mais ainda. Legal. Obrigado, viu? Qual que é as suas redes sociais pro pessoal poder estar te seguindo? Então, @Mauro Miller, se escreve Mueller, que nem um shopping, né? Mueller com 2 L's. Mauro Você não é Miller. sócio do shopping, não. Não, gostaria. É dono do shopping Miller? Eu gostaria de ter 5% do estacionamento, ali tava bom já. Mas a minha música Razões, né? Se você, eu experimentei esses dias digitar assim, Mauro Razões, entrou a minha música. Então é muito fácil de achar minha música nas plataformas de áudio, né? Até no YouTube tem lá uma foto da música, eu tô gravando um videoclipe agora, que devo lançar nos próximos dias. Mas Mauro Miller, dá um Google que tem bastante coisinhas lá e a gente pode se conversar e ser amigo lá. Certo, Obrigado, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Parabéns.